A paz do Senhor Jesus, você está no canal EBD com Eduardo. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade. Vamos estudar hoje a lição de número 4 de adultos da EBD com o tema Ídolos na Família. Essa é a lição de número 4. Estamos estudando sobre relacionamentos em família, aprendendo, à luz de exemplos da Bíblia Sagrada, como superar desafios e problemas no seio familiar. Hoje nós vamos aprender sobre ídolos na família, sobre a problemática da idolatria dentro da família, à luz de dois exemplos da Bíblia Sagrada, de uma mulher, por nome Raquel, e de um homem, por nome Mica. Com base nesses dois exemplos, nós vamos ver sobre problemáticas, sobre desafios que nós precisamos entender e procurarmos lidar com sabedoria, com temor a Deus, para vencermos estes desafios, estes problemas que dizem respeito à questão de ídolos no lar, ídolos na família, de alguma forma de idolatria dentro do lar. Então nós temos duas histórias diferentes, dois personagens distintos, que nós vemos que eram pessoas que tiveram convivência com a idolatria dentro do seu lar, dentro da família. O primeiro caso da Raquel, esposa de Jacó, que nós já citamos os mesmos outrora no estudo desse trimestre, e nós vemos que Raquel sabia que o seu marido, o seu esposo Jacó, era temente a Deus, servia ao Deus dos seus pais, que o Deus de Jacó é o Deus poderoso, invisível, e ela sabia, pelo que tinha aprendido na convivência com o seu esposo, de que não havia necessidade de ela ter ídolos, imagens de escultura e etc. no seu lar. Ela não precisava de um outro Deus, ou de ter algum outro, de ter um ídolo, uma imagem, uma outra imagem, um outro ser. Ela não precisava de um outro ser para adorar, porque o seu esposo servia ao único e verdadeiro Deus. O seu esposo já era servo do Criador do universo. Tendo ela o conhecimento da vida espiritual de Jacó, do relacionamento dele com um Deus único e que é o verdadeiro, ela já sabia que ela não precisava. Só que ela, achando-se insegura quanto ao seu futuro, acabou por sentir-se injustiçada com seu pai, furtou os ídolos do seu pai. E nós vamos ver isso de forma mais abrangente sobre o que levou Raquel a furtar, a tomar escondido os ídolos do seu pai. Né? E no outro caso que nós temos, que o primeiro caso, o de Raquel, nós vamos detalhar no primeiro tópico. E o segundo caso que vamos pormenorizar no segundo tópico é o caso de Mica, que era um efraimita, ou seja, da tribo de Efraim, que viveu no tempo dos juízes de Israel e que fabricou ídolos e construiu um santuário para ídolos dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então nós vamos ver aí consequências da idolatria dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma família, com base nestes exemplos de Raquel, esposa de Jacó, e Mica, que viveu nos tempos dos juízes. Então o primeiro tópico da nossa lição é os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Primeiro, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Nós vemos que Jacó tinha fugido do seu lar, porque teve lá os problemas com Esaú. A gente já estudou sobre estes dois irmãos que eram gêmeos e que eram rivais. E o Jacó, tendo as rivalidades, as divergências, os problemas com seu irmão Jacó, com seu irmão Esaú, ele acabou saindo de casa e ele foi para uma região onde tinha parentes da sua família, seus parentes seus. E ali ele foi com o propósito de conseguir, de ter uma esposa, de conseguir uma esposa, alguém para se casar. Foi quando ele, estando na casa de Labão,
ele trabalhou para Labão, trabalhou para casar-se com Raquel. Tem o contexto lá do fato de que Labão entregou primeiro Lia ou Leia, que é a filha mais velha, para depois entregar Raquel. Então Jacó casou-se com Raquel, mas antes recebeu Leia ou Lia. E depois de muito tempo que ele estava na casa do seu sogro Labão, trabalhando, depois de muito trabalho, Jacó agora resolve voltar. Jacó resolve sair da casa do seu sogro, da região onde o seu sogro morava, para voltar. E ele tinha ressentimentos com o seu sogro Labão, tinha algumas situações divergentes, alguns incômodos no relacionamento de ambos. E o Jacó entendia que não haveria possibilidade de o Labão deixar ele ir tranquilamente, permitir que ele fosse, liberar ele com facilidade. Então o Jacó resolveu sair sem que o Labão soubesse que ele estava saindo. Ele então foge de perto do seu sogro. Ele sai sem falar para ninguém, sem avisar para ninguém. Aí o texto, a Bíblia nos faz entender que quando o Labão percebe que Jacó fugiu, ele e os seus filhos resolveram ir atrás de Jacó. E o propósito dele era fazer Jacó e a família voltar. E nós vemos que como eles tinham seus ressentimentos, suas dificuldades em alguns aspectos no relacionamento, mas o próprio Deus tratou com Labão, porque Deus falou com Labão, dizendo para ele não falar nada de bem ou de mal com Jacó, ou seja, para ele não tomar nenhuma atitude que prejudicasse o Jacó. Até porque Deus esteve com Jacó na ida e abençoou Jacó no retorno. E aí Deus interviu, tratando com Labão, para que Labão não quisesse, por mais que tivesse algum problema, ele não querer tocar em Jacó. E isso amenizou o problema quando eles se encontraram. O segundo subtópico fala: Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Aqui nós vemos que o Labão, sogro de Jacó, pai de Raquel, era um homem idólatra. E era um homem que possuía várias imagens pequenas que eram pequenos deuses, pequenos ídolos, né, que ele tinha dentro da sua casa. Eram os chamados terafins. Os terafins eram aquelas pequenas imagens de pequenos deuses que eram material fabricado de madeira, de pedra ou de barro, que eram tidos pelas pessoas que os tinham como pequenas imagens que eram veneradas, que eram adoradas, como amuletos para proteção familiar e pessoal. As pessoas que tinham posse destes pequenos, desses terafins, que eram pequenos deuses, eram pessoas que, quem possuísse eles, tinha também direito à herança. Então, quando uma pessoa vendia uma propriedade, ainda que tivesse um documento escrito, mas tinha também esse pequeno terafim, que era dado como garantia da posse, do direito de posse de uma propriedade para alguém. Então, para se comprovar que a pessoa era dona de determinada propriedade, ela comprovava através daquele pequeno deus, daquele pequeno ídolo, daquele terafim. Então, o Labão, ele tinha, em decorrência das suas propriedades, esses terafins. E ele tinha um coração idólatra, porque esses terafins serviam como garantia de posse de terra, de propriedade, e também servia como um amuleto de adoração, de veneração por parte das pessoas que acreditavam que aquilo ali era como um amuleto para trazer bênção, para trazer proteção para si e para sua família. E nós vemos que quando a Raquel percebeu que ela estava saindo da casa do seu pai Labão e que o pai não estava abençoando ela, não estava dando uma herança, não estava dando algo para ela, dentro do contexto financeiro como herança, ela acabou tomando conta daqueles terafins. Ela pensou no benefício de fazer, ou seja, na autojustiça, de ela fazer justiça ao seu próprio modo, que já era um erro, e aceitou tomar posse de algo que dizia respeito
a um amuleto, né? que era um ídolo. Então ela se permitiu continuar com uma atitude idólatra para ter um benefício financeiro. Então foi ali um conjunto de erros, de atitudes erradas tomadas pela esposa de Jacó. Aí nós vemos que Labão, indo atrás de Jacó, ele acompanhou Jacó dias depois e ele procurou nas tendas, em todo lugar, e não encontrou. E o texto, a nossa lição diz que ele não os encontrou porque Raquel os escondera, ou seja, Raquel escondeu os terafins na albarda de um jumento. A albarda ali é aquela sela que tinha sobre o jumento. E aí dentro da sela ela colocou os terafins e se sentou sobre os serafins, né? E aí nós vemos no terceiro subtópico que Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Nós vemos que a Raquel usou a justificativa de que estava no período menstrual para não levantar-se de cima do camelo, né? A sela estava sobre o camelo e ela sentada em cima da sela, da albarda, que dentro desta estavam esses terafins, esses pequenos ídolos. E ali ela usou da justificativa, ela mentiu, né, dizendo que não poderia levantar, e aí o pai dela acabou permitindo que ela não levantasse, e o pai dela não encontrou esses ídolos por causa disso. E nós vemos que, embora o Labão tivesse acusando Jacó de ter roubado a ele, de ter roubado seus ídolos, de ter roubado seus terafins, foi a própria filha de Labão que furtou os ídolos do seu pai, enganando o seu pai, né? Mais um erro cometido por Raquel. E nós vemos que esse episódio, essa atitude de Raquel, acabou gerando problema de grande discussão entre Jacó e o seu sogro Labão, conforme Gênesis 31, 36. Então nós vemos uma série de erros, uma série de tomadas de decisão erradas por parte de Raquel e que trouxeram problema para dentro da sua casa, porque a idolatria, ela só traz problema, porque idolatria diz respeito a eu ter algo no lugar de Deus, ter alguém no lugar de Deus, ter preferência, ter devoção, ter respeito, ter consideração por alguém no lugar de Deus, ter alguém em primeiro lugar do que Deus na minha vida. E nós entendemos, pelo que estudamos na Bíblia, que nada pode estar equiparado a Deus para nós e muito menos acima de Deus nas nossas vidas. Nem as pessoas mais importantes da nossa vida podem ser colocadas no mesmo nível de importância, de reverência, de respeito que Deus em nossas vidas. Nem filhos, nem esposo, nem esposa, nem patrão, ninguém pode ser em nenhum aspecto comparado com o que Deus é para nós. Em consideração, em reverência, em respeito, em cuidado, em atenção, em nada. O segundo subtópico fala sobre um santuário de deuses na casa de Mica. Primeiro, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Nós vemos que Mica tinha como significado do seu nome um significado interessante, um significado especial. Significa quem é como o nosso Deus. O significado do nome de Mica. O problema é que Mica não honrava o nome que tinha. Mica não honrava o próprio nome. Nós vemos que ele não correspondia à importância do nome que tinha. Ele não procurava honrar a Deus. Ele tinha a mãe que vivia com ele, que era uma mulher muito rica e fazia parte de um povo, né, que vivia na região montanhosa de Efraim. E aquele povo, o povo daquele lugar onde Mica e sua mãe residiam, haviam se corrompido espiritualmente, haviam se corrompido por causa da idolatria. Permitiram-se servir a outros deuses e misturar a sua fé. A nossa lição mostra que o povo de Israel aderiu ao sincretismo religioso. O sincretismo diz respeito à mistura, à junção. É você que serve a único Deus passar a servir a Deus e a outros deuses.
a ter tua fé no Criador do universo e tua fé em outra divindade, outro ser. Isso é sincretismo, é juntar, é misturar a adoração, misturar a religiosidade, vamos dizer assim. Então o povo de Israel naquela época tinha aderido ao sincretismo religioso, a essa junção, a essa mistura. Uma mistura, esse sincretismo que acaba por levar o ser humano à apostasia total. Porque quem mistura a adoração, ele já não adora mais a Deus de verdade. Ele já não serve a Deus de verdade. Aquele que diz que serve a Deus e outro ídolo, a outro ser, outro Deus, ele não serve mais a Deus de verdade. Porque servir a Deus é dar a ele a adoração exclusiva, como nos ensina a sua palavra. Então, eles já tinham abandonado o servir a Deus. E nós vemos, conforme a nossa lição, que as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso, essa mistura de religião, de adoração, dentro das suas próprias casas, admitindo esses ídolos caseiros. Eles permitiam ter esses ídolos caseiros, eles permitiram ter essa reverência, essa adoração por esses ídolos, esses amuletos, que segundo a crença da época, traria bênção para a pessoa e para a sua família. Né? E ali eles faziam culto, prestavam adoração para aqueles ídolos, para aqueles terafins, para aquelas imagens. E nós vemos que os valores morais e éticos foram abandonados. E Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Então vemos aí mais um caso de alguém que toma uma série de atitudes erradas. Ou o que diz a sequência do tópico. No segundo subtópico, fala da abominação de Mica. Aí aqui nos mostra que ele construiu na sua casa um santuário para colocar ali aqueles pequenos deuses. Ou seja, aqueles terafins que ele tinha. Que ele tinha os serafins e ali ele fez um lugar ali especial, como que um santuário para colocar eles, um lugar ali onde eles deveriam estar para ser adorado. E Mica, acabou roubando a própria mãe, pegou 1.100 ciclos de prata, ou seja, aproximadamente 13 quilos de prata que era da sua mãe, ele tomou para si. A mãe de Mica não sabia quem tinha pegado e ela tinha a prática de segundo ela, amaldiçoar as pessoas. Ela agia ali como uma pessoa que tinha esse tipo de prática. E ali, ela, percebendo que tinha sido roubada, sem saber que tinha sido o próprio filho, ela lançava maldições sobre o ladrão. E o Mica temeu aquelas maldições que a mãe dele lançou e acabou confessando o seu pecado e devolvendo para sua mãe o dinheiro que ele tomou, que ele roubou, conforme o registro de Juízes, capítulo 17, versículo 4. E a mãe de Mica retirou então a maldição, tomou parte do dinheiro, deu a um ourive para que este fizesse imagem de escultura para levar para a casa de Mica. Então nós vemos aqui algumas situações que nós precisamos evidenciar. Primeiro, Mica tratou a mãe dele como uma pessoa ali super espiritual que tinha poder de abençoar ou de amaldiçoar. A mãe era idólatra. A mãe agia de alguma forma como uma feiticeira, uma pessoa que trabalha nesse sentido. E ali existia então problema moral e espiritual dentro do lar, tanto na mãe quanto no filho. E o filho ainda cometeu esse gravíssimo erro de roubar a própria mãe. Depois a mãe, tendo o dinheiro de volta, pegou parte desse dinheiro para fazer Deus, para fazer ídolo, para ser adorado. Então uma sucessão de erros dentro do contexto da idolatria, dentro da casa de Mica. No terceiro subtópico, fala sobre Mica tinha uma casa de deuses. E nós vemos que, pelo contexto do que lemos a respeito de Mica na Bíblia Sagrada, a família dele era de judeus, mas uma família que tinha se afastado do Deus dos judeus, do Senhor Criador do Universo.
ele e sua família, estava servindo a falsos deuses que eram representados por aqueles pequenos ídolos. Era alguém que fazia parte de um povo que foi resgatado, que foi protegido, que foi abençoado, e que agora ele e a sua família estavam afastados da presença desse Deus. Por conta própria, o Mica resolveu fazer um éfode. O éfode era uma vestimenta que só o sumo sacerdote utilizava. Era como se fosse ali uma espécie de túnica, uma vestimenta longa, que era típica, específica do sumo sacerdote. E ele mandou fazer uma vestimenta que é exclusiva de um sumo sacerdote, entregou essa vestimenta para o seu filho e separou o próprio filho para ser sacerdote dentro da sua casa. Depois apareceu um homem que era levita, não tinha um lugar para residir, para morar. O Mica convida esse homem, traz para dentro da sua casa e faz dele um sacerdote da sua família. Então Mica tinha vários deuses. Mica fez do próprio filho sumo sacerdote. Mica pegou um homem desconhecido e tratou como sacerdote. Então ele praticamente agia como alguém que estava apontando para todos os lados, querendo Deus de tudo quanto é jeito para estar dentro da sua casa. Todo tipo de Deus, todo tipo de idolatria. Né? É como que alguém que prepara todo tipo de Deus para servir dentro do seu lar. Então Mica, ele tinha esse caráter dúbio, essa característica de alguém que não tinha firmeza em Deus, que não tinha firmeza na sua fé. E ali nós vemos que existia uma mistura de divindades falsas dentro do lar de Mica, dentro da casa dele. A nossa lição fecha aqui o segundo tópico, dizendo que, infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Então, nós temos aí dois exemplos, duas situações, duas histórias, duas problemáticas assemelhadas, que nos levam a um aprendizado de exemplos a não serem seguidos, de atitudes a não serem tomadas, de atitudes que nós temos que desprezar. O terceiro tópico fala sobre a idolatria dentro dos lares. E ainda existe idolatria hoje? Pode existir idolatria dentro do lar de um cristão? Que tipo de idolatria pode ter hoje? Igual a daquela época? Diferente? Parecida? Será o que pode ser, ou de que forma pode existir idolatria dentro do lar, dos lares hoje em dia? Nós podemos ver aqui, a partir do primeiro subtópico, que é sobre os ídolos domésticos dos tempos atuais. Aqui nós vemos, o pastor cita aqui inicialmente, que o apóstolo João, conforme nós vemos ali em 1 João capítulo 5, o apóstolo João, que inclusive esse texto de 1 João capítulo 5, versículo 21, é o nosso texto áureo da lição de hoje. E aí nós vemos que o apóstolo João enfrentou no seu ministério um problema com relação a ídolos caseiros de famílias cristãs. E ele instruiu as famílias cristãs da sua época, conforme vemos em 1 Coríntios 5, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, o apóstolo João, vendo essa problemática dentro das famílias cristãs, para as quais ele escrevia a sua carta, ele instruiu eles a terem cuidado para não permitirem ter ídolos dentro da sua casa, da sua família. E nós vemos que para uma pessoa não crente, para quem não serve a Deus, a vida cristã é algo fora do comum, fora do real. É algo assim inimaginável. Né? Até porque o que as pessoas no mundo vivem, eles vivem pelo que eles veem, pelo que eles sentem. Eles vivem pelo que está diante dos seus olhos. Eles vivem aquela situação ali do momento. Eles não pensam no relacionamento com Deus. Eles não pensam na realidade futura. Eles não pensam na eternidade. Eles não pensam na vida após a morte. Eles não se preocupam com o seu futuro. Eles não estão plantando um bom futuro para a sua vida, para a sua alma. E nós vemos que os ídolos são coisas temporárias na vida das pessoas. Eles não são eternos.
e representam tudo que é falso e vazio. São coisas enganosas, são coisas que não vão garantir nada para ninguém, que não há realidade no que as pessoas vivenciam ao servirem ídolos. Né? E nós vemos que nós precisamos ter cuidado, porque qualquer coisa em nossas vidas, em nosso lar, em nossa família, pode se tornar um ídolo. Né? Por exemplo, o emprego pode se tornar um ídolo, um carro, dinheiro, um membro da família, o pai, a mãe, um filho, ou até um estilo de vida pode se tornar um ídolo. Algo que a gente considera mais especial do que Deus nas nossas vidas. Mais importante do que Deus. Que a gente tem mais respeito, mais reverência, mais consideração, mais tempo para aquilo do que para Deus. Que a gente prefere, muitas pessoas perdem Deus, mas não perdem o estilo de vida. Perde Deus, mas não perde um familiar. Perde Deus, mas não perde o emprego. Então, se não tivermos cuidado, nós podemos passar por esse tipo de situação, de ter algum ídolo na nossa vida, na nossa família. Né? Como nós podemos identificar idolatria dentro e fora da nossa casa, do nosso lar? A nossa lição nos mostra que tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Então aí é que muitos não percebem e podem cometer esse pecado. Ter algo que ele tenha mais lealdade por aquilo, por aquela coisa ou por aquela pessoa e honra do que o que ele tem para com Deus, o Criador de todas as coisas. Então, nós vemos que é um perigo endeusar pessoas e colocar estas na posição ou acima do próprio Deus. Tem mãe que trata o filho como se fosse um semideus. Ela faz tudo por aquele filho, até pecar para satisfazer aquele filho, ela peca. Ela erra para beneficiar aquele filho. Ela se desfaz de si, ela deixa de ter tempo para Deus por causa de um filho. Ela praticamente venera o filho, tem mãe. E não só mãe, pai também, mas nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Mães, porque a mãe, ela tem a tendência de se entregar no seu sentimento, porque mãe, as mulheres, como lidam mais, evidenciam mais a emoção do que a razão. E aí muitas mães, pelo amor que tem com os filhos, se não tiver cuidado, pode ter um tipo de idolatria dentro do seu lar. Então nós todos, inclusive os pais, precisamos ter esse cuidado. Segundo subtópico do terceiro tópico, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Nós vemos que hoje há uma grande proliferação da cultura da mídia. A cultura da mídia entrando dentro dos lares, dentro das famílias. Né? Ela entrou em nossas casas e, queiramos ou não, nós convivemos com ela dia a dia. A mídia em si, ela é algo neutro. Né? Porque a mídia é a forma de comunicação que hoje está em evidência em todos os lugares. E que nós cristãos precisamos usar com sabedoria. Né? Entretanto, nós temos que ter cuidado, mesmo que seja um modo de comunicação e que esteja em todo lugar. Hoje nós temos que ter cuidado para não ser manipulado por ela, manipulado pela cultura da mídia. A mídia está em todos os lugares. A mídia, através do rádio, da televisão, da internet, do celular, da rede de computadores. Hoje, praticamente todo lar, de alguma forma, mesmo que pouco, tem a cultura da mídia influenciando dentro do seu lar. E a gente tem que lidar com isso. E aqui a nossa lição nos mostra que nós precisamos levar em conta o cuidado que precisamos ter quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Por quê? A mídia nos traz tudo para a palma da nossa mão, diante dos nossos olhos, para dentro do nosso lar. E nós precisamos ter cuidado porque nós, seres humanos, temos a inclinação para absorver coisas que não agradam a Deus, porque nós temos a natureza carnal, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. E nós temos que ter o cuidado com relação à concupiscência da carne, que é aquele desejo de fazer aquilo que não agrada a Deus. E que a mídia está expondo a todo momento. Nós precisamos ter cuidado para administrar isso bem. Terceiro e último subtópico. Precisamos reagir contra os inimigos da família.
O próprio Jesus, conforme Mateus 5,13, diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Nós estamos aqui para fazer a diferença, para temperar, para fazer a diferença. E nós, como igreja, como sal da terra, que estamos aqui para fazer a diferença, nós não temos que ser como uma comida sem tempero. Nós temos que ter o tempero, nós temos que ser de fato sal da terra. Nós temos que fazer a diferença de fato. Nós temos que ser de fato igreja do Senhor, servos do Senhor. Nós sabemos que a única instituição da sociedade que é capaz de evitar a corrupção dos valores morais e espirituais é a igreja do Senhor Jesus. Portanto, para preservar a família, é preciso quebrarmos os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Que nós possamos aprender, à luz dos exemplos de Raquel e de Mica, que nada pode estar acima, nem do lado do valor, da importância, do respeito, da reverência que devemos ter para com o único Deus, o Criador do Universo. Portanto, para concluirmos, nós precisamos investir na família. Nós precisamos salvar os nossos filhos. E nós precisamos preparar nossos filhos para que eles tenham uma vida cristã, sadia, que procurem viver para glorificar o Senhor Deus. Que nós possamos perceber e entender que os ídolos da atualidade precisam ser arrancados do nosso lar, do nosso meio, para que não venham a roubar o lugar que só Deus pode ocupar em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando a Escola Bíblica Dominical, onde você congrega. Continue acompanhando o canal EBD com Eduardo, nos ajudando em oração. Querendo Deus, breve estudaremos sobre motim em família. Vamos estudar na próxima lição sobre Moisés, Arão, Miriam. Deus abençoe, que nós possamos continuar aprendendo sobre relacionamentos e família e continuarmos superando desafios e problemas através destes exemplos que estamos tendo extraídos da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos.